A Câmara vai propor, vai tentar se unir ao Senado para que o Congresso faça. Deve pegarmos os meses de março, abril, maio e junho para discutirmos o semipresidencialismo sem nenhum tipo de pressão de votação, sem nenhum tipo de texto pronto e sem perspectiva, inclusive, de votação antes da eleição, para que a gente possa deixar qualquer texto que seja discutido e analisado e escolhido pelos parlamentares para ser votado, inclusive, com um Congresso novo. Vamos só ao Rio de Janeiro, então, conversar com o nosso comentarista Alexandre Borges. Borges, o presidencialismo de coalizão aqui no Brasil já é muito criticado, ficou bem ali no alvo das críticas, principalmente a partir do mensalão, da compra de apoio para garantir a governabilidade. O Brasil é um cenário bom para o semipresidencialismo? Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela, todos que acompanham o live. É uma discussão muito interessante, eu acho que é boa para o Brasil, porque o sistema presidencialista que a gente tem é um sistema falido, é um sistema que não dá certo. O presidente brasileiro tem poder demais, formalmente, na caneta, e ao mesmo tempo você tem um Congresso que tem poder, mas não tem as mesmas responsabilidades e sequer é visto pela população como corresponsável pela gestão do país. Então é uma situação estranha. Então, se a gente entrar numa tecnicalidade assim muito hermética, o que é o semipresidencialismo? Ele é um meio do caminho entre o presidencialismo e o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? É um regime, um sistema de governo dos países mais avançados, normalmente, onde você tem a figura do primeiro-ministro, que é o líder do partido mais votado da Câmara. Então, ele não é eleito diretamente primeiro-ministro. Você elege o seu deputado, você elege o seu senador, você elege a Câmara e, a partir daí, o partido que tiver mais votos, for mais forte, ele vai ter o seu líder, o primeiro-ministro, como representante, que vai ser a maior autoridade, quem efetivamente vai administrar o país. No presidencialismo, você tem a figura do presidente, que é eleito, tem um mandato fixo, fica lá os seus 4 anos, ou 5, dependendo do país, e ele que vai gerir o país. O semipresidencialismo, então, vai ter as duas figuras. Vai ter um presidente e vai ter um primeiro-ministro, sendo que os dois dividem a responsabilidade da gestão do país. Já que no parlamentarismo tradicional, você às vezes até tem um monarca ou tem um presidente, mas uma figura mais decorativa, mais cerimonial, como chefe de Estado, e onde você tem a gestão do país mesmo sendo feita pelo primeiro-ministro. Isso você vê na Inglaterra, você vê em uma série de países, na Alemanha, países onde você nem sabe, por exemplo, na Alemanha, ninguém lembra normalmente o nome do presidente, você lembra o nome do primeiro-ministro. Já em países como França, Portugal, você tem o chamado semipresidencialismo. Por quê? Porque você tem um primeiro-ministro importante, você tem um presidente importante. É claro que isso vai variar também de país para país. Porque, por exemplo, você vai para a Rússia de Vladimir Putin, você tem semipresidencialismo. Mas, na verdade, a gente sabe que o primeiro-ministro, ele se reporta a Vladimir Putin e quem manda mesmo é ele. Então, você tem até na Rússia um semipresidencialismo, mas é mais de fachada mesmo, porque quem manda é o Putin. No Brasil, seria uma discussão interessante. Por quê? Porque você daria para o Congresso uma responsabilidade formal pelos problemas do país. O Congresso já tem muito poder, mas a sociedade ainda não vê o Congresso como gestor. No momento em que você tiver um primeiro-ministro atuante, um primeiro-ministro com responsabilidade e um primeiro-ministro que pode perder o seu mandato, você não precisa ficar casado com ele 4 anos, ele pode sair antes ou pode ficar mais tempo, aí sim você tem um regime mais transparente e com um poder mais dividido. Então, é uma discussão interessante para o país, pode ser uma modernização. A população brasileira já rejeitou o parlamentarismo em plebiscitos, então é preciso que se discuta com a sociedade. Não é uma solução para ser feita goela abaixo, não é para Brasília se reunir, decidir e avisar a população brasileira: a partir de amanhã nós temos um outro regime. A população tem que ser ouvida, ela tem que participar da discussão, mas é uma discussão importante e é bom que prospere, porque o presidencialismo do jeito que é hoje é um sistema que não deu certo e precisa ser rediscutido e precisa ser melhorado e avançado. Com certeza. Valeu, Alexandre. Bom final de semana. Até segunda. Para você também. Valeu.